Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início de mais esta aula, vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que deve ser o nosso guia intelectual. Ele deve iluminar a nossa inteligência e nos conduzir acerca daquilo que devemos ensinar e aquilo que devemos aprender. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, vamos avançar aqui mais um pouco e agora, juntando as informações das aulas anteriores, vamos aqui caminhar com mais alguns versículos. Eu quero que você entenda a minha grande preocupação em me deter em alguns pontos importantíssimos que devem ser muito bem refletidos. E assim, nada possa escapulir daquilo que nós precisamos ter como base sólida para quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, a partir da encarnação de Jesus Cristo. Tá? Por isso que eu estou aqui buscando o máximo de informações possíveis, sejam aquelas contidas na própria Sagrada Escritura, seja aquelas, por vezes, que nos oferecem um caminho seguro a partir do Catecismo da Igreja Católica ou em outros documentos, ou somado à visão deste ou daquele teólogo. Tá? A minha preocupação é essa. Tá? Essas coisas, tá? De um certo ponto de vista, entenda bem, tá? De um certo ponto de vista, essas coisas eu já sei. Mas eu quero fazer questão de observar cada uma delas atentamente, para que você que está nos acompanhando, você tenha também como aprendizado cada um desses detalhes. Esta é a minha preocupação, oferecer o máximo de conteúdo para o seu aprendizado. Tá? Então, vamos lá. Mais alguns versículos bíblicos da história de José. Versículo bíblico a partir do número 5 diz assim: Ora, José teve um sonho, José, o filho mais novo, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: Ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: Tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso
a seu pai e a seus irmãos. Mas seu pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe, teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato em sua memória. Aqui há um ponto importantíssimo, o qual devemos tirar deste contexto algo que seja bom, seja para o entendimento daquilo que está acontecendo. Você tem que sempre estar naquele fio condutor. Estamos agora nos deparando com um grande drama familiar. Sentimento de cobiça, inveja, ciúmes. E aí os sentimentos que são ruins, que não são bons, eles começam a se alastrar. E este drama familiar, ele agora está aqui, em algumas páginas da Sagrada Escritura. Ora, e se existe uma história dessa, inspirada por Deus, e que ela ganhou na história sagrada o seu espaço para se manter ali, como uma história que faz parte do povo de Deus desde o Antigo Testamento. É importante que você entenda que esta história, como muitas outras na Sagrada Escritura, ela então tem a sua relevância e ela precisa ser muito bem observada, a fim de que tenhamos o devido cuidado para abstrair dela o que Deus quer nos ensinar. Entenda que, de um certo ponto de vista agora, aquele drama familiar dos ciúmes, da inveja, divisões, agora nos parece que já entra agora no contexto da vida paterna. José, o mais novo dos irmãos, ele agora tem um sonho. Aliás, não é um sonho, né, como foi narrado, são dois sonhos. Mas os dois sonhos estão ali unidos entre si, como se fosse praticamente a mesma informação, que algo místico, algo sobrenatural queira informar aquela casa, aquela família. Isto é importante que você entenda. Aquela casa de Jacó está agora enfrentando um conflito familiar. E por ser uma família que vem ali da linhagem, desde os primeiros nossos pais, tal família também está na mira da salvação de Deus. Nenhum ser humano escapole do desejo de ser salvo por Deus. Não. Só não sabemos se todos os seres humanos querem ser salvos por Deus. Isso é outra coisa. Mas se você pegar e ler a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 4 em diante, lá você vai ver a escrita a qual São Paulo diz que Deus quer que todo ser humano conheça a verdade e se salve. Este é o desejo de Deus.
desde a queda dos nossos primeiros pais. Mas como eu bem disse há pequenos instantes atrás, é necessário agora perceber se todos os seres humanos querem ser salvos. Este é um drama que a humanidade tem que aprender a enfrentar. Deus quer que todos se salvem, porém, os ensinamentos da Sagrada Escritura, de maneira muito dolorosa eu digo isso, é difícil até de dizer, é difícil, né? Os ensinamentos da Sagrada Escritura vai nos mostrar claramente que nem todos, a gente fica emocionado com essas coisas. A Sagrada Escritura ensina que nem todos serão salvos. Como, por exemplo, se você pegar aqueles discursos escatológicos, quando estamos vivendo o encerramento de um ano litúrgico e ingressando no outro, ali nós observamos que o próprio Jesus, ele nos ensina que muitas pessoas estarão juntas. No entanto, algumas irão para o céu e outras ficarão. Como bem disse, para nós padres, é muito difícil ensinar isso. Por que será que o ser humano, muitos, não são todos, por que será que muitas pessoas não querem aceitar o amor de Deus? Não querem aceitar que Deus precisa ser a causa da nossa existência, a razão do nosso viver. Quando o ser humano não aceita isso, por vezes, indiretamente ou inconscientemente, ele está expressando na sua vida que ele não quer a salvação. Pois bem, observemos então a grande importância de, à luz do sobrenatural, à luz do transcendente, à luz de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, vamos observar o quanto Deus ele quer nos ajudar em todos os dramas familiares. Aqui existe um drama a ser vencido. A casa de Jacó está agora se dividindo. Existe uma porção de irmãos contra um que é mais novo. E note bem que a história bíblica sempre ela enfatiza o quanto Deus ele quer se aproximar de todas as pessoas. No entanto, se diz por vezes que Deus ele sempre está ao lado daqueles que são mais pequeninos. José, o mais novo. Que interessante. Fala-se de 2 sonhos. Será que Deus se manifesta por sonhos? Será que isso é verdade? Ou será que isto pode ser respondido na área científica da parapsicologia ou a psicologia? Será que Deus não tem nada para comunicar de sobrenatural também pelos sonhos? O que vamos dizer então no discurso de São Pedro após o Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, inspiradíssimo, após a festa de Pentecostes, ele está cheio do Espírito Santo, e quando ele discursa, oferecendo uma visão daquilo que é o querigma, ou seja,
Simão Pedro, ele discursa sobre a encarnação, paixão e morte de Jesus Cristo. E logo após a introdução desse discurso, ele relembra no Antigo Testamento o profeta Joel, capítulo 3, que já lá atrás ele mencionava sobre esses tipos de carismas provenientes de Deus. E agora, o que nós vamos dizer a respeito disso? Será que é coisas da cabeça das pessoas quando sonham? Ou será que sonhos como este que José teve, será que é uma comunicação de Deus, ensinando aquela casa, aquela família, sobre alguma coisa que se refere a um projeto de Deus para a vida de José e para aquele ambiente familiar? Vamos estudar detalhadamente, mas vamos olhar com mais calma na nossa próxima aula. Nos acompanhe, esta história é interessantíssima. Histórias como esta quer nos levar até o céu. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.